Ibovespa, o que esperar da Bolsa em setembro? Eu preparei 5 pontos mais importantes para o investidor monitorar no mês de setembro. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Agosto está terminando. Nesse momento aqui ainda o mercado está aberto, tivemos muita volatilidade, mas vamos terminar aí provavelmente com um mês com uma leve queda, mas o ponto é o que esperar de setembro na Bolsa, tá? Então eu preparei aqui alguns pontos importantes e o primeiro ponto que eu venho falando, né, até falei durante esse mês aqui e a gente viu um fechamento, foi o descolamento dos nossos mercados, né, do Ibovespa em relação a outras bolsas. Eu vou colocar aqui para vocês um gráfico do Ibovespa do início do ano para cá contra S&P, né, americana, Nasdaq e Eurostoxx, tá? Então europeia, para ver o que aconteceu, né? E esse movimento de descolamento começou ali a se acentuar em julho, tá? E a gente vê aí, nossa bolsa estava muito próxima das bolsas externas e aí começou a se descolar e a gente vê aqui um movimento, né, um gap de quase 20% de diferença, tá? Teve uma melhora aqui nas últimas semanas, na última semana especificamente, mas nós estamos ainda descorrelacionados das bolsas externas e quando a gente olha para os mercados emergentes, então aqui, tá, tô pegando Bolsa do México, Rússia, Itália, tá, que é uma proxy, e Índia. E a gente vê um movimento aqui muito próximo, né, como eu sempre falo, as bolsas sempre têm uma correlação muito forte, os emergentes principalmente. E a gente vê esse mesmo movimento, né, a partir de julho, uma descorrelação, Ibovespa se descolando dos outros mercados. E aqui tivemos alguns fatores internos, entretanto, de forma exagerada, eu estou ressaltando que esse descolamento aqui está exagerado, tá, pessoal? Então, a gente viu uma melhora aqui. Esse é um ponto que para setembro eu vejo como positivo. Esse gap tem que se reduzir, né? Fechar em algum momento, porque apesar dos nossos problemas internos, faz sentido esse descolamento, né? Os emergentes também estão cheios de problemas, inflação, entre outros aqui. Então isso aqui é um ponto positivo que em algum momento deve fechar. E pessoal, estou deixando aqui embaixo um link para um relatório, né, para uma agenda de dividendos de setembro. Então todas as empresas que vão pagar estão nesse relatório. Quem quiser baixar é gratuito. O segundo ponto é foco na China. A China tem chamado a atenção dos mercados. A gente assistiu aí nas últimas semanas, né, uma queda forte do minério de ferro. Então a gente via aí o minério de ferro acima dos $200 e hoje aí um pouco acima dos $150. E por quê, né? A gente não teve nenhuma mudança forte na dinâmica, na oferta de demanda do minério de ferro e também do aço, tá? Mas a gente tem assistido aí algumas intervenções, né, na Ásia para tentar reduzir o custo do minério de ferro, né, para não ter nenhuma grande pressão. Então a gente tem assistido essas quedas. De um lado, a China continua crescendo, tá? A gente vê alguns dados com um crescimento um pouco menor do que o esperado, mas a gente está falando aqui de um crescimento esperado de 8,8, caiu para 8,3. Não tem nenhuma mudança estrutural, sim uma calibragem ali dos dados, tá? Então não tem uma mudança drástica que mudaria o rumo das commodities, mas sim uma intervenção que acabou atrapalhando. E quando a gente olha para as ações, tá, pessoal? Eu trouxe aqui Vale, Gerdau, Minas, CSN contra o índice Bovespa. Estou pegando aqui do início do ano para cá. Elas estavam muito bem do lado de performance e tiveram essa queda recente. Então o mercado praticamente aqui fechou muito, né? As empresas estavam indo super bem, estão indo operacionalmente super bem, mas tivemos essa queda forte em função da queda do minério de ferro e dessas intervenções na China que atrapalharam. Aqui é um ponto de atenção porque a China vai continuar crescendo sim, lógico que ninguém é bobo lá e eles acabam fazendo esse tipo de intervenção e as ações acabaram sofrendo, mas eu vejo espaço aqui para uma melhora, tá? E pessoal, esses gráficos que eu estou colocando aqui, eu vou deixar também no meu canal no Telegram. Então se você não faz parte e não está inscrito lá, o link está aqui embaixo, entra lá que os gráficos já estão todos lá. Ponto 3, inflação e juros aqui no Brasil. Então o IPCA 15, né, o último dado aí, mostrou uma inflação acumulada em 12 meses acima dos 9%, né, 9,3%. Logo teremos aí a inflação de setembro, mas nos próximos meses a gente vai começar a ver, né, uma queda da inflação. Por quê? Porque os números, os dados foram fortes, né, vieram altos no final do ano passado. E a gente começa a ter um efeito de substituição na base, né? Então os dados com alto crescimento de outubro, novembro, dezembro começam a sair do acumulado de 12 meses e começam a entrar novos dados e a gente vê uma melhora, tá? Então a gente tem que começar a assistir uma inflexão
da inflação, que é extremamente importante, né? A inflação aqui tem incomodado o Banco Central, os investidores de forma geral e os economistas. E no próximo dia 22 e 23, né, de setembro, teremos aí uma reunião do Banco Central, seja mais 1% de aumento, né? A gente vai ver aí uma elevação da Selic de mais 1% e acompanhar qual o tom que o Banco Central vai dar daqui em diante. Mas é importante que a gente está começando a ver esse movimento de inflexão. Outro ponto importante, né, dentro dessa inflação e Selic aqui é a crise hídrica, né? Esse aqui é extremamente importante e não conseguimos controlar, tá? Então isso aqui é o que me deixa mais alerta no Brasil e trazendo algumas ações, né, uma correlação forte, já falei aqui, né? Ações que têm um fluxo de caixa previsível, atreladas à inflação, né? Muitas vezes são comparadas com títulos como NTNB, o PCA+, né? Por ter uma semelhança. O investidor institucional usa muito isso. E quando a gente olha, né, por exemplo, o Ibovespa aqui e trouxe algumas ações que são dessa classe, né? Então estou pegando aqui shoppings. Shoppings têm uma correlação forte com o juro real, concessões de rodovia e um pouco de construção civil. São empresas que sofreram muito. Peguei um espaço aqui, né, de um ano e a gente vê um grande descolamento. Então, nesse período aqui, o Ibovespa subindo 20%, né? BR Malls caindo 1%, Multiplan subindo 3%, Aliança Sonai caindo 3%, CCR caindo 5% e Cyrela caindo quase 13%. Então, e essas ações, vocês podem perceber que tem uma correlação forte, elas andam muito próximas, né? Isso aqui está atrelado a aumento de juros, né? Não só da Selic, né, mas também muito mais do juro real das NTNBs. Então isso aqui é importante a gente monitorar, se a inflação vai de fato aí começar a inflexionar, qual o posicionamento do Banco Central e se a crise hídrica vai pegar mais ou arrefecer. Então esse é um ponto importante e tem uma forte correlação. A partir do momento que a gente começa a ver uma melhora aí nos juros longos, né, no real principalmente, a gente vê uma melhora dessas ações. O quarto ponto é a retomada econômica no Brasil. Então aqui é um ponto positivo, a retomada está acontecendo, né? Devemos assistir aí um crescimento entre 5% e 5,5% do Brasil em 2021, positivo, os dados estão vindo positivos, né? Então tem bastante coisa aí acontecendo. A reabertura econômica, né? Ou seja, as pessoas estão voltando à vida normal, isso é claro, né? A gente vê nas ruas de São Paulo e outras capitais. A vacinação acelerou, né? Então já está muitos estados já na segunda dose, né, e as pessoas estão evoluindo e voltando para a vida normal. Tudo isso ajuda a retomada econômica e ajuda alguns outros setores, como o varejo e especificamente, né, o varejo têxtil. Então a gente tem assistido aí as lojas de ruas, um movimento muito maior. E quando a gente olha aqui, né, para o gráfico, eu coloquei aqui o Ibovespa contra algumas ações do setor, né? Então estou colocando aqui lojas Renner, Guararapes e C&A, que são lojas aí, são tradicionais de shoppings, atreladas ao fluxo de pessoas que sofreram muito, tá? Então quando a gente pega aqui esse período de um ano, né? Ibovespa 20%, Renner caindo mais de 11%, Guararapes quase 10%, C&A 24%. Caíram muito, então para trás, né? Com essa melhora, com essa retomada do varejo físico e do fluxo de pessoas, a gente deve ver uma melhora dessas ações aqui. Então, mais um ponto aqui. Esse ponto 4 aqui da retomada econômica é positivo, tá certo? Bom, e quinto e por último, eu separei aqui alguns pontos do mercado externo em geral, tá? Eu não vejo grandes deals aqui, mas o que o investidor tem que olhar, condução da política monetária nos Estados Unidos, né? Não vejo mudanças, a gente tem uma calibragem aí dos membros, né, que eu acho que é natural para conduzir os investidores, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? A gente tem aí sempre ânimos para os dois lados, mas o que o Banco Central tem feito lá é conduzido de forma correta, né, dando a liquidez, sempre sinalizando que está atento à inflação, para não virar uma festa, né, e achar que vai manter essa recompra de forma infinita. Mas essas falas acabam mexendo com o mercado, mas é importante monitorar. Variante Delta, que é mais um ponto importante, e tensões, né? Principalmente aqui que a gente tem assistido no Oriente Médio. Não vejo grandes mudanças dentro desse case aqui, mas é importante e acaba fazendo ruído, ou seja, no dia a dia acaba atrapalhando ou ajudando aí os investidores, mas não vejo grandes mudanças, tá? Bom, e como eu falei, deixei aqui embaixo um link com o relatório da agenda de dividendos para setembro, e quem quiser todos esses dados que eu coloquei aqui, está no meu canal no Telegram. É isso, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva e até o próximo.